doutor Eleusio Paiva, deputado federal, estava explicando que ainda pertence ao DEM, mas manobra para ir. Manobra não, manobra é uma palavra que também não cai bem, mas estuda a possibilidade de transferir do DEM para o PSD do Gilberto Kassab. É isso, doutor. Prazer recebê-lo aqui. O prazer é meu. Na realidade, nós estamos na articulação de um partido novo no nosso país, né? Até todo mundo fala mais de um partido. Não, agora no início do programa estava brincando com você, né, sobre o Partido Novo. Nós não acreditamos que é mais um partido, né? Eu pauto sempre a minha vida e essa é a ideia do grupo que está ao meu redor, de termos um partido pautado em ética, em moralidade e principalmente social, até porque a sigla social ficou muito restrita a um partido só e nós entendemos que nós podemos fazer isso muito bem no PSD. A nossa convidada também de hoje é a Rosane Catosato, que é empresária. Esteve visitando Ouro Preto recentemente, né? Homenagem a Tiradentes, etc. Próxima vez você me chama, que na tua ausência aqui aconteceram coisas do Arco da Velha. Eu vou dizer, Rosane, olha, tem cada uma aqui que eu vou te contar. Eu até vou falar daqui a pouco. Você não vai passar imune. Embora você tenha ficado fora, mas você vai ficar sabendo das notícias agora. Vai saber aqui no programa. Prazer em recebê-lo aqui. O prazer é todo meu de estar novamente aqui. É sempre muito agradável estar aqui. Ouro Preto foi um passeio muito agradável. Fui lá ver as comemorações do 21 de abril. Participei das solenidades da Semana Santa lá em Mariana, que é bem diferente daqui, por ser mais tradicional. Também foi muito interessante. E realmente fiquei muito surpresa com as novidades da nossa cidade. Mas é muito bom poder falar sobre elas, né? É bom, é bom. Doutor Eleusio, você está acompanhando aí as novidades, o que está acontecendo na Câmara Municipal de Vereadores de Rio Preto, né? A renúncia da mesa. Eu preciso fazer me dá 5 minutinhos, doutor Eleusio, por favor. Eu estou com uma coisa engasgada no final de semana para falar a respeito da mesa da Câmara. Os 4 vereadores pediram afastamento, isolaram o vereador Oscar. O que o Oscar fez? Oscarzinho reuniu um grupo de pastores, presta atenção, reuniu um grupo de pastores, perto de 30 pastores das igrejas evangélicas de Rio Preto, colocou dentro do gabinete do Valdomiro. Olha, e disse que foi lá para benzer. Dentre um daqueles pastores está o diretor-geral da Câmara, que é o pastor Flávio Martinez, nomeado pelo seu Oscarzinho, com um salário não sei de quanto lá. Reuniu os pastores, foram todos para o gabinete do Valdomiro, né? Até aí tudo bem, foram lá, fizeram uma oração e tal. Se ficou nesse termo do que eu não acredito, ainda passa. Agora, foi uma forma que o presidente da Câmara encontrou de pressionar o governo a fazer alguma coisa para que ele não sofresse retaliações dentro do exercício da presidência da Câmara Municipal. Ou seja, para que ele continuasse na Câmara. Bem, os 4 que se afastaram não querem mais saber do Oscarzinho. O vereador Marco Rio também não quer, Pedro Roberto não quer, Dinho não quer. Ficou a Alessandra Trigo, que também está assim. Jorge Abdanur não quer, Fará, ninguém quer saber. Ninguém quer saber. Daí aparecem 2 figuras exóticas na Câmara Municipal, 2 suplentes. Um eu vou poupar em consideração ao tradicionalismo dele, ao seu amor pela cidade, a forma com que ele sempre tratou a questão do patriotismo. Foi até vereador do Prona para ver se... Que é o doutor Tauí. Me perdoe, doutor Tauí, eu estou discordando do senhor, mas eu vou te poupar porque eu acho que... Eu entendo que o senhor é um cara sério, o senhor equivocadamente, politicamente, às vezes se posiciona de forma errônea, mas eu vou te poupar. Agora, eu não vou poupar esse aqui. Porque aconteceu o seguinte, não tem ninguém para fazer a secretaria Oscar. Então esses 2 se prontificaram. O Tauí e o tal do Márcio Sansão, que é do DEM. Por isso que eu acho que às vezes faz bem o senhor mudar do DEM. Esse Márcio Sansão, senhor Márcio Sansão, vereador Márcio Sansão, suplente de vereador,
ele está vereador, se colocou à disposição do Oscarzinho para fazer o que o Oscarzinho quer. Ele secretaria Oscarzinho, se precisar fazer a leitura ele faz, se precisar ser o primeiro, o segundo, ele está à disposição do Oscarzinho Pimentel. É o único que se manifestou, além do Tauir, que pode ajudar para não ter risco à instituição. Não vejo nenhum risco à instituição, apenas a renúncia do Oscar, que seria maravilhosa para todos nós. Agora, o seu Márcio Sansão, esse moço aqui, é cria do senhor Edson Coelho Edinho Araújo. É cria dele. Ele não era na cidade politicamente ninguém. Aí o Edinho resolveu dar para ele o cargo de assessor de comércio, indústria e desenvolvimento econômico da cidade. Foi esse senhor chamado Márcio Sansão que teve a brilhante ideia, a soberba ideia de ir à frente e passar a todas as expectativas, até do Fusion que o Oscarzinho contratou, que o Oscarzinho acabou comprando. Esse Márcio Sansão, ele comprou um trem. O Oscarzinho comprou um Fusion, o Sansão comprou um trem. O trem fantasma, o tal do trem caipira. Ele virou suplente de vereador e não se esqueça, porque a imprensa, as pessoas podem ter memória, Márcio Sansão. Então era o que a gente podia esperar de um sujeito que comprou um trem, o outro comprou um Fusion, o outro comprou um trem, você quer o quê? Então já não era se esperar, e essa atitude dele, pelo contrário, era se esperar, perdão, porque ele, na verdade, ele está ali como se fosse um... Tá, porque tá, né? Ele foi o único que saiu em defesa do vereador Oscar. O que é que você pode esperar do sujeito desse como vereador para São José do Rio Preto? Se o Oscarzinho compra um Fuso, ele compra um trem. E está lá o trem caipira, o trem fantasma parado, doutor Eleuso Paiva. 2 milhões de reais gastaram, está apodrecendo no tempo. O Edinho fez a inauguração do trem, foi uma viagem só, doutor Eleuso. Faz 3 anos, estamos para quase 4 anos disso aí, e o trem está abandonado na garagem municipal, não consegue. Tem a América Latina Logística, tem aí a possibilidade de usar uma vez por mês o trem, num domingo de manhã, para ir até Schmidt e voltar. Soberba, brilhante, magistral, categórica, e snob e eterna, né? Lembrança do seu Márcio Sansão por essa compra indevida, por esse fiasco que foi o tal do trem caipira. É inacreditável, não é, que somente ele tenha se colocado a favor dos Oscarzinho. Por quê? Porque foi parceiro do Edinho, o Edinho era do partido do Oscar se elegeu pelo PPS, o Edinho fez o favor de lançá-lo na política, aliás, também compartilhou com ele a ideia de fazer o trem caipira, e é o único vereador que se colocou à disposição do vereador Oscar. Por isso que eu falo que às vezes é o seguinte, o Valdomiro, na questão de administração, ele falou, vou trazer todo mundo, tem eleição ano que vem e tal, e incluiu dentro dessas amarrações, vamos dizer assim, o seu Márcio Sansão, que na hora do vamos ver, vai dar um balão no Valdomiro e vai ficar com o Edinho, né? Isso não tem dúvida nenhuma. Se bem que um vereador, não uma pessoa, a figura do Márcio, não a gente conhece, não, um vereador que passa um recibo, é o único vereador que passou agora um recibo de medíocre diante dessa crise instalada na Câmara Municipal. Primeiro, porque ele é suplente, ele não pode, segundo uma legislação, através de costume, alguma coisa, ser secretário, porque ele é suplente. O regimento interno da Câmara é omisso, ele não fala em relação aos vereadores suplentes ocuparem cargo na mesa diretora. Mas se você pegar por um efeito de uso e costume, a Assembleia Legislativa não pode, Câmara dos Deputados não pode, então o sujeito que é suplente, ele não pode fazer parte de mesa. Esse aqui já chegou lá, alegre, feliz,
Se o Oscarzinho comprou um Fusca, eu posso comprar um trem. Eu já tinha comprado o trem antes do Oscar, né? Que ele deveria ter falado. Nunca se esqueçam que esse Márcio Sansão foi um dos idealizadores do tal do trem caipira que liga Rio Preto e Timite. Está lá o vagão apodrecendo na garagem, né? Foi saqueado, foi quebrado, aconteceu uma série de fatores. Né? Dá sem, não tem nada, pensou se usar o vagão como ônibus, transformar botar pneu no trem. Como é que eu vou botar pneu num veículo que pesa 4, não sei quantas toneladas? Aquela baboseira. Então, foi essa mente brilhante do Sansão, vereador Sansão, então secretário na época do Edinho, que comprou o trem. Era o que poderia se esperar do vereador Márcio Sansão. Além disso, seria uma mera especulação. Vereador, isso devia continuar como suplente, se o senhor quisesse ir bem na política. Ficasse como suplente, estaria melhor para nós. Sansão, pelo amor de Deus, acompanhar os Karl Marx Pimentel numa hora dessa, o senhor só pode estar brincando. Deputado Eleusis Paiva, eu cobrei aqui outro dia, eu preciso saber com o senhor. O senhor convidou o Edinho para ir no programa, para participar do partido do Gilberto Kassab e o jornal Bom Dia, através do colunista Vinícius Marques, disse que o senhor injetaria numa futura campanha política dinheiro na campanha do Edinho. Eu, conhecendo o senhor como conheço e o respeito que mantenho pelo senhor, eu falei, não é possível que o doutor Eleusis tenha dito esse tipo de palavra. Eu acho que eu também não posso aqui desconfiar do jornalista. Eu acho que ele teve sua fonte para que ele pudesse esclarecer isso. Mas o mínimo que a gente espera do senhor agora e do próprio jornalista é um esclarecimento sobre isso. Parece que o senhor não andou falando nada disso, o jornalista se equivocou, é isso? Não é que parece que eu não andei falando nada disso. Sequer eu tive uma conversa com o deputado federal Edinho. Nós nem tivemos conversa a esse respeito. Eu tive com o deputado federal Edinho há cerca de 2 semanas no corredor da Câmara. Nós cruzamos, tivemos uma conversa, até porque eu acho, já falei isso no seu programa, nós temos que acabar com fogueira de vaidade, né? Parece que a região ela é repleta de federais, no entanto, não existe uma unidade para estarem trabalhando pela região, e eu sempre defendi isso daí, independente de partido político, de visão, de se fazer política, cada um tem a sua, merece o respeito, até porque foram eleitos, né? Mas eu nunca tive essa conversa com o deputado Edinho, até não teria por uma questão de delicadeza, eu acredito, né, acabou de ser eleito pelo PMDB, eu nunca soube de nenhum descontentamento dele no seu partido, então não seria nem delicado de fazer um convite desse. Agora, quanto a dinheiro, essas coisas, o que me leva a sair do Partido Democrata é justamente questões como essa. Eu acredito em fazer política com ética, com dignidade, com seriedade, e eu acredito que não é dessa forma que nós deveríamos trabalhar para estar atraindo alguém para o Partido Social Democrático. Muito pelo contrário, a visão nossa é justamente o inverso do que se plantou. Quem plantou essa nota tem 2 objetivos. Ou né, de forçar uma conversa desse tipo, ou deve ser algum inimigo também tentando plantar algum tipo de coisa. Se qualquer uma das duas, eu repudio, que eu acho que é uma maneira muito sórdida, né, de tentar se vender fatos que em momento algum existiram. Eu não poderia esperar outra coisa do senhor. Parabéns. Eu sabia que o senhor não teria esse tipo de posicionamento. Agora eu quero a opinião da Rosane. Está vendo, Rosane, como é que funciona? Como é que o jogo é pesado? E o que eu estou dizendo, o jogo é ao contrário. Você viu como é que o jogo é pesado politicamente nessa cidade? Como as pessoas fazem aqui? Não nessa cidade, né? A política é sempre pesada em qualquer lugar do mundo. Mas, e a criação de um novo partido cria polêmica. Tanto que também saiu no jornal a polêmica dentro do PSDB em função do novo partido, né? O presidente do PSDB criticou o Gilberto Kassab e o nosso senador, né, da cidade saiu em defesa, dividindo o próprio partido dele. Então, a questão política, ela é sempre muito complicada e muitas vezes se planta informações, se dá
umas noções meio irregulares, se mostra apoios que não existem, ou se baseiam na falta de ética, onde você lança candidatos só para garantir que lá na frente algum seja eleito, né? Muito bem, doutor Elias Paiva. O senhor, acho que eu não esperava outra coisa do senhor. Achei que o senhor foi muito franco agora. E eu peço para o jornalista, para o colega Vinícius Marques, se ele quiser. Podia dar a fonte dele, porque daí fica mais claro, né? Fica mais fácil, né? Fica mais fácil de identificar. Do jeito que ele escreveu, dá a impressão que ele tinha feito uma entrevista com o senhor. Ele se conversou com o senhor por telefone e o senhor teria feito um convite, não sei se de caráter oficial ou não, mas a impressão que ele passou é o seguinte: o Eleusis, que é o Edinho no PSD do Kassab, e estaria disposto a injetar um dinheiro, uma grana, na campanha do Edinho para prefeito de Rio Preto. Olha, o dia que tiver, primeiro que eu não acredito, né, que as pessoas possam fazer política dessa forma, né? Eu lastimo mais uma vez que plantem notícias como essa. Agora, da minha parte, respeito muito, né, já começa a polarizar a eleição de Rio Preto, tenho respeito pelos prováveis candidatos. Nós, do nosso partido, ainda não nos posicionamos como que nós vamos estar avaliando a eleição de Rio Preto, ou com o candidato próprio, ou, né, compondo com algum dos prováveis candidatos. Nós estamos começando a formar um grupo, né, e eu não acredito em partido que tenha dono, né. Sábado já fizemos uma reunião de um time pequeno na cidade, que está começando, estamos montando vários núcleos na cidade, e vamos aí estar abrindo essa discussão para ver com quem nós vamos, ou até se vamos por conta própria. Mas aí tudo depende, né? Mas não é dessa forma. Eu acho que nós vamos com ética, com dignidade e com caráter. O senhor tem absolutamente. Estão querendo, estou procurando ver com quem que o doutor Leandro vai na eleição aqui em Rio Preto. Até de mim estão querendo tirar isso aqui. Aí. Marcos, é Fernando aqui do Zé. O que você achou da enquete do Diário da Região no domingo? Uma enquete que foi feita para o prefeito, me parece que saiu o João Paulo com. Aqui, prefeito. Agora, no Jornal de Domingo? De domingo, é. porque eu estava em São Paulo e cheguei hoje de manhã. São Paulo na frente sai com 38. Quem você votaria para prefeito? Estão querendo tirar de mim isso. Meu Deus, o primeiro que eu vou responder a você, Fernando, assim, o voto é secreto. Né? Segundo que enquete não significa verdadeiramente aquilo que parte de toda a população, de um todo. Poucas pessoas têm acesso à internet. Então, mas você que é um jornalista bem informado, me conta que eu ainda não sei. Quem que vai? O João Paulo Rio ou o Manuel Antunes? O João Paulo com 31. Mas o João Paulo Manuel Antunes não tem um acordo? Pelo menos eu eleitoralmente imaginava. Colocaram lá, quem são os candidatos? João Paulo, Manuel Antunes, Edinho e Valdomiro. E nessa enquete apareceu o João Paulo em primeiro, o Manuel Antunes em segundo, o Edinho em terceiro e o Valdomiro em quarto e último. Esse foi o resultado final. Está na internet até, eu pediria para a produção, se tivesse condição, de entrar lá no blog do Gama. Se você virar aí. Está aqui? Tá, só vira. Não, está no final dessa página mesmo. Está no final dessa página? Está aqui, poxa vida. Está vendo? Além de ser convidada, ajuda a me assessorar aqui, ó, a Rosane Catosato. Se a eleição fosse hoje em Rio Preto, em quem você votaria para prefeito? João Paulo Rio, 38. Manuel Antunes, 30. Edinho Araújo, 28. Valdomiro Lopes, 4. E enquete realizada pelo portal Diário Web dos dias 24 de 4 de 2011 a 30 de 4 de 2011. E a Fernanda do Centro. Não seria elegante aqui de minha parte, como apresentador do programa, falar e declarar meu voto aqui, até porque não sei se vai ser isso aqui. Né? Nós estamos há 1 ano e meio da eleição. Hein? Pode mudar muita coisa. Claro, mas claro que eu tenho minha preferência. Eu digo que em um eu não voto, de jeito nenhum. Porque tem mais uma dele aqui, viu? O Suedinho, nesse final de semana aí. Mais uma bomba em cima da cabeça dele que o tribunal pegou ele outra vez. Depois eu acho, no intervalo, eu vou achar e eu vou falar. Mais uma que o tribunal pegou. Mandou para o Ministério Público, que pode abrir mais um processo de improbidade administrativa contra o ex-prefeito. Então, como é que eu faço? Eu sei que o Valdomiro não tem nenhum
processo de improbidade administrativa. Manuel Antunes não tem nenhum processo de improbidade administrativa. Eu sei que o Edinho, o João Paulo não tem nenhum processo de improbidade administrativa. Eu sei que o Edinho tem 10, 11, 12, 13, não sei quantos. Então o que isso eu tenho que isolar. E tem uma condenação pior, doutor. Ele tem uma condenação no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e está sendo obrigado a devolver R$400 mil ao erário público porque ele deu um aditivo de 31% numa obra que num ano a inflação foi de 5%, nos primeiros 6 meses de contrato ele deu 31% de aditivo contratual para a empresa. Foi condenado, aquele foi absolvido, primeira instância, era de se esperar. Segunda instância, Tribunal de Justiça, desembargador, botou a caneta nele. E vai ter que devolver, está em grau de recurso no superior e tal, mas já foi julgado pelo Tribunal de Justiça e foi condenado. Então esse não pode ter meu voto, me desculpe. Não sou o rei da verdade, não sou o dono da verdade, eu sou falível, erro, não quero dizer isso. Mas este, por exemplo, eu isolo. Esse eu isolo. Então eu vou escolher entre os outros 3, é diferente. Então eu estou com mais facilidade para escolher entre os outros 3 do que outras pessoas. Mas esse com certeza para mim não está fora. Então, acho que fui claro, devo ter sido claro. Doutor Eleusis, começou quente o programa hoje, não? Parece que esse frio trouxe uma fervura ao nosso programa. Começou segunda-feira muito animado, né? Segunda-feira animada. Daqui a pouco ele pede um calmante. Começou segunda-feira muito animado. O doutor Daniel Vilafaim, lá, o médico lá, o nosso cardiologista, para aumentar a dose do enalapril lá, para poder segurar a pressão. Mas o doutor Daniel Vilafaim, que é professor da Faculdade de Medicina também, nosso cardiologista. Aumenta a dose aí, doutor, está precisando. Então, não dá, né? Você vê cada um que não dá. E a nossa gloriosa Câmara, qual é a ideia que o senhor tem sobre esse episódio do vereador Oscar? O que o senhor acha que vai acontecer, doutor Eleusis? O senhor tem um posicionamento? O senhor acompanhou isso? O senhor tem alguma posição sobre o que aconteceu? Olha, nessas últimas 2 semanas, eu estava centrado muito em Brasília, até porque nós estamos centrados até em Brasília e no novo partido. O que eu vejo da Câmara de Rio Preto, algumas coisas muito claras. Eu tenho acompanhado pela imprensa. Infelizmente, em política, tem fato e versão. Nós estamos assistindo a versão que está saindo na imprensa, eu não sei se realmente esse daí é o fato. Eu acredito que deva ter mais coisa que provavelmente não foi noticiado. Agora, uma coisa para mim é muito clara, né? Até porque eu vi hoje, cheguei rapidamente a Rio Preto, folhei o jornal, vi lá, bom dia contra 21 vereadores, não sei que dia, e hoje eu acho que contra 23. O problema de Rio Preto, né, da política local, e isso é muito grave para a nossa cidade, o problema não é que vai ter 21, 23 vereadores, da maneira com que está sendo conduzida a política e com o que nós temos observado pela imprensa, se tiver 9 vereadores, todo mundo é contra. Porque se tiver 3, eu acho que as pessoas fossem contra. Então o problema não é o número, né? O problema é a maneira ética com que vem sido passado para a população a forma de alguns vereadores fazerem política, e isso daí choca a todos nós, independente de nós sermos parlamentares, de estarmos na vida pública. Eu acho que enquanto cidadão não é notícia que ninguém em Rio Preto gostaria de estar vendo, até porque nós sabemos que provavelmente para isso está acontecendo, existem outros fatos que provavelmente não estão sendo divulgados e tem um lado ruim, né, para falar para a senhora. O que eu vejo? É que as pessoas de bem, vamos começar daqui a pouco campanha ano que vem. As pessoas de bem que poderiam estar se candidatando a vereador, que poderiam estar mudando o perfil da Câmara, o que elas fazem? Elas acabam se retirando, falando, não, espera um pouquinho, eu não vou para lá. E aí acaba se perpetuando algumas pessoas que, ao meu ver, são extremamente nocivas, não só a São José do Rio Preto, mas são nocivas à política brasileira. E é isso que eu vejo. Eu acho que episódios como esse é muito ruim, porque acaba não trazendo gente nova, gente de qualidade para a política local. Rosane, o que é que você pensa? Olha, eu realmente cheguei, vi a novidade, fui me informar pelos jornais, obviamente, e tal. E eu discordo um pouquinho desse entendimento dos nossos vereadores, e seu também, que o suplente não poderia assumir, porque o suplente é alguém que foi votado,
né? Não, mas então ele tem, eu acho que cabe a ele. Então pode-se brigar para evitar, mas não tem nada no nosso Mas quando você não tem nada, o juiz, a justiça busca através do uso e costume. E o uso e costume da Câmara dos Deputados fala que o suplente não tem direito a ocupar. Seria mais ou menos uma questão da Constituição. Mas eu acho que isso é o menos importante. O que eu acho trágico é o apoio ao parecer. Tá? Eu queria até parabenizar a mesa pela renúncia, porque eu acho que no momento que você discorda, você tem que manifestar. E o Oscarzinho já tinha demonstrado esses traços extremamente centralizadores, para usar eufemismo, né? Tomando atitudes e deixando a própria mesa de lado, como se ele fosse o único. E a presidência da Câmara não é tudo isso. Você não deixa de ser político, você tem que ser mais político. Discordo do vereador Tauir, quando ele diz que não, nós poderemos modular o Oscarzinho. Não é bem assim, eu acho que ele está sendo ingênuo. Ele dando apoio por isso que eu pedi perdão aqui e me omiti em relação a fazer algum comentário em relação ao Tauir, porque... Eu concordo com você, o Tauir, eu conheço o Tauir, é uma das pessoas que eu acredito muito sérias, que fazem política de uma maneira muito correta. Né? Então, pode ter algumas opiniões que de vez em quando podem levar... Em determinados momentos ele é inocente. Mas eu não acredito que ele poderia em algum momento estar compartilhando de alguma coisa que não fosse dentro da ética, da transparência. A postura dele foi de inocência mesmo, achando que o fato dele estar apoiando ele por exatamente. Enquanto que essa crise, na verdade, ela enquanto crise é positiva. Porque mostra que não é assim que hoje mais o país aceita o político. Né? Não é ele esquecendo como é que ele chegou ali, esquecendo os seus pares e os seus eleitores. Então eu acho muito importante. E é uma decepção os dois terem declarado esse apoio. Isso é absurdo. Eles vão perder votos, eles vão se queimar perante a população com esse apoio, porque a população está indignada. Com certeza. E surge nessa história exatamente no momento, doutor Lewis, que há um movimento de formalização de uma associação não esse fórum fajuto que o Edinho fez, de associações de bairro aí, que tem o Davi Cardoso lá, que é o presidente, ocupou 30 anos o terreno da prefeitura lá no Jardim São Diocleciano, né? E virou presidente do Fórum das Associações equilibradamente e de uma forma calculista, elaborado pelo senhor Jair Moretti, o principal assessor do Edinho na época. Não é? Então foi feito o Fórum das Associações de Bairro. Este fórum que está nascendo em Rio Preto é o contrário, é um fórum que envolve sociedades de engenheiros, envolve os Rotaries, envolve sindicatos, clubes de serviço, tudo. Não é? Essa associação sim poderá ter alguma sustentabilidade em relação às questões da cidade. Então, surge no momento exato. E seria uma hora essa muito propícia, mas oportunamente propícia, para que eles pudessem se manifestar em relação à mesa diretora da Câmara Municipal. Porque, na verdade, o que se tem aqui é que o senhor Oscarzinho fez uma lambança, se elegeu presidente, se achou o rei, se coroou, saiu uma charge do Lésio no Diário da Região outro dia, ele em cima do automóvel Fusion, comprou uma série, comprou geladeira, frigobar, comprou não sei o quê, parecia o baú da felicidade. Falei até na época, mas o Oscarzinho devia fazer propaganda no baú. O sujeito vai lá no Silvio Santos, ele não quer distribuir os prêmios, concentra tudo num só para depois vender mais carnê do baú na rua. Então foi concentrado tudo em cima do Oscar, saiu parecia uma árvore de Natal, os presentes todos assim, embaixo um Fusion. Né? Só faltava pegar o Sansão agora e levar o trem junto lá e fazer a composição junto com o Oscarzinho lá, para puxar a árvore de Natal que foi montada. Então, essas entidades surgem neste momento e eu acho que seria muito importante a gente prestar atenção nelas, porque elas seriam tidas aí como salvadoras da pátria. E para concluir esse assunto, para que o doutor Lewis também possa falar de outros assuntos, eu só vou definir essa posição do Oscarzinho da seguinte maneira. O Oscarzinho só fica na presidência da Câmara, se o Valdomiro sofrer pressão dos pastores evangélicos.
2, se o Valdomiro tiver vontade que ele fique. 3, se o Valdomiro achar um jeito de contemporizar a situação, que me parece que esse é o caminho que ele está tentando fazer. 4, se o Valdomiro quiser que ele continue. 5º é o Valdomiro, 6º é o Valdomiro, 7º é o Valdomiro. A salvação do Oscarzinho é o Valdomiro. Se o Valdomiro disser, não me mexo, não vou fazer nenhuma intervenção, não vai acontecer nada, o Oscarzinho pode pegar a mala dele e ir para casa descansar. Vamos ao intervalo e voltamos já com o nosso Opinião Cidade. Até já. Só eu que falo, você tem tô com a colega Rosânia, está afiada, voltou de Ouro Preto, está afiada aqui. Jada de Tiradentes. Então, não interessa, né? Até porque foram encontradas ossadas os fiéis ao Tiradentes recentemente, né? Não sei onde é que estava, na África, algum lugar? Na África, porque, né? O exílio foi os exilados foram todos para a África, né? E foram resgatadas as ossadas, tá? E você voltou afiado, e os inconfidentes, né? Nós estamos aqui trocando umas confidências sobre os inconfidentes. Temos os confidentes, né, da Inconfidência Mineira, e temos os confidentes aqui em São José do Rio Preto também. O Sérgio Parada, que é diretor do PROCON, está assistindo ao programa, e diz o seguinte, parabenizando pela audiência e também pelo seu posicionamento. E pergunta para o deputado Eleusis, gostaria de saber qual vai ser a sua posição referente à proposta que vai ser adotada ou votada nessa semana sobre o novo Código Florestal. Você votaria de acordo com o relatório do Aldo Rebelo? Eu só fazer uma observação, Parada. Eu conversei com um fazendeiro esse final de semana. Em parte ele me convenceu, mas a gente, como está muito natureba ultimamente, está muito a favor da natureza, a gente eu particularmente não concordo com o que o senhor Aldo Rebelo está fazendo. Quero saber, doutor Leuso, qual é a pergunta do Sérgio Parada, doutor? Olha, eu tive na quarta-feira, nós fomos numa reunião junto com o presidente da Câmara, justamente para fechar a agenda dessa semana. Põe ou não põe para votar? E os líderes presentes, já uma discussão um pouco sobre o Código Florestal. Para mim é muito claro. Primeiro que vai se tentar um acordo. Existe uma comissão na Casa, chamada Comissão Negociadora, que trabalha hoje no final da tarde, trabalha na terça de manhã. Eu estou chegando terça de manhã para poder ir nessa comissão e estamos tentando algum acordo de votação no plenário. Para mim é muito claro, o que eu vejo é que não dá nem tanto para um lado nem tanto para o outro, tem que ter bom senso. Não dá para a gente defender, e aí surge, no debate entre os líderes, o Aldo, que me parece que ficou com muito dado para discutir, ele coloca pareceres, por exemplo, vindo de uma ONG que defende, por exemplo, 500 metros de margem entre os rios. Só que não tem proposta. Só que você imagina, por exemplo, o que nós estávamos fazendo um levantamento na Câmara, as propriedades com 4 módulos, estamos falando aí de 16 alqueires, se tiver 2 rios cortando a propriedade. Acaba. Então tem algumas coisas, tem que haver bom senso. Eu acho que nós temos que trabalhar com bom senso. Nós temos que trabalhar com bom senso até para não acabar com a parte produtiva que nós temos no país. E temos que também ter uma responsabilidade de meio ambiente. Então, o que o presidente Marcos Maia colocou, e eu fui uma das pessoas que me coloquei à disposição, estamos debatendo intensamente essa semana para chegarmos a alguns pontos em comuns. Ótimo, nós temos que ter uma visão ambientalista, eu concordo plenamente, nós temos que pensar na parte sustentável do país, também concordo, e também temos que ter o bom senso de não inviabilizar, nem o agronegócio e principalmente, que a grande parte do Brasil, 75% a 80% das propriedades nesse país, elas são abaixo de 4 módulos. Se for aprovado exatamente como os ambientalistas gostariam, praticamente 90% dessas propriedades elas ficam inviabilizadas. Nós não podemos também cometer um suicídio desse no nosso país. Então, acho que o bom senso vai levar a um acordo que não fique nem com uma visão puramente ambientalista, nem com uma visão puramente de agronegócio. Eu acho que o equilíbrio e o bom senso é muito importante para a gente nesse momento. E o senhor vota de que maneira? Eu voto no consenso que nós vamos fazer essa semana.
né? O próprio Aldo, né? Ele aceita, né, a discussão. São 2 ou 3 pontos de consenso, que praticamente a discussão vem em 2, 3 pontos. Isso eu acho que ambas as partes saíram satisfeitas. É porque quando você começa a ver detalhes, por exemplo, fica até desagradável. Eu fui para uma reunião onde existia um determinado partido, o seu líder colocava claramente a discussão das APPs. Né? A APP é a reserva. A geração permanente. Isso, das APPs e a parte das APPs e rios. Né? E depois ele fazia as defesas dele toda, o Aldo passou esse dado, olha, 80% da área 85 estão ainda, né, abaixo de 4 módulos. Quanto por cento você acha que fica inviabilizado com essa proposta? Ele falou, não sei. Ele falou, olha, está aqui, 90% inviabiliza. Você mantém essa proposta ainda? Ele falou, mas você tem certeza que 90% tem? O levantamento está aqui. Não, então vamos sentar e vamos conversar. Então o que eu acho é que muita gente está ocupando a mídia, está fazendo a discussão, mas sem saber, né, o que é aprovado isso, qual é a repercussão que isso tem. Preocupação, eu acho que a gente tem que ter um meio termo para fazer essa discussão. Preocupação? Quem é que está elaborando esses números? Será que quem projeta esses números está correto? Será que ele não está defendendo algum interesse? Quem é que garante isso? Aí que está o negócio. É porque quando a gente faz a discussão, nós sempre estamos pensando no mega latifúndio, que não é a realidade do nosso país. Isso é claro, não é a realidade. Ainda o maior número de propriedades não é o latifúndio. São as propriedades de até 4 módulos fiscais. Então, e esses dados são importantes para a gente raciocinar. Nós não podemos inviabilizar. Agora, eu não estou defendendo, e fique muito claro, que eu não estou defendendo virar as costas para o meio ambiente, eu não estou defendendo nós não termos uma visão de sustentabilidade do país, não, eu não estou defendendo isso. Só que eu acho que nós não podemos levar uma proposta que inviabilize o nosso país. Então, esse bom senso existe. E tanto bom senso existe que na nossa discussão só 3 pontos ficaram pendentes. Só existe 3 pontos pendentes. Em toda a reforma, né, pelo menos dentro da Câmara, as pessoas estão discutindo, e o PV, um partido que mais discute isso junto com o PSOL, contrário ao Código, né, na primeira baixada dentro da sala do presidente, mas só 3 pontos ficaram pendentes. E nós vamos tentar nos debruçar essa semana para não inviabilizar. Agora, visão de responsabilidade ambiental, pensarmos no futuro, na sustentabilidade do nosso país, eu não abro mão. Acho que qualquer pessoa seria irresponsável de não pensar o país dessa forma. Rosane, alguma observação? Não, eu acho que é isso mesmo. Eu fiquei meio, quando você questionou os números, eu fico numa situação bem complicada. Eu acredito na seriedade do Aldo nesse projeto. Então, ao mesmo tempo, eu tenho todas as informações e a posição da própria CNBB contrária, né, a essa modificação. E eu fico muito feliz de saber que não, vamos pensar e vamos fazer um bem bolado aqui, não privilegiando o agronegócio, espero eu, porque na verdade é ele que mais prejudica o meio ambiente, né? Mas lembrando que a nossa produção agrícola está baseada na pequena propriedade, nos 4 módulos. Então tem que ter um bom senso e tentar pôr isso no papel e ser respeitado, que é o mais difícil. Olha, eu tive na reunião da CNBB, nós temos uma missa que a gente faz de quinta-feira de manhã, e que alguns parlamentares vão na CNBB, eu sou um deles que vou. E depois, quando, né, terminamos ali 9 horas a missa, conversamos um pouco, e era justamente isso. E os padres da CNBB, o coordenador político da CNBB, ele dizendo isso, olha, temos que ter bom senso, não dá para ir só com a emoção e com o coração, porque talvez o bom senso leva a gente a negociar. Então eu acredito que nós tenhamos uma ampla negociação, nem radicalizar só para o agronegócio, eu acho que é um equívoco muito grande, nem só para o outro lado, eu acho que a gente tem que ter o bom senso para viabilizar uma proposta que seja inclusive defensável lá fora, para servir de exemplo, né? Porque o que nós estamos querendo fazer nesse país é servir de exemplo. Porque a gente não pega um país europeu que tenha feito essa discussão que nós fizemos, nem na América do Norte, né? Nós queremos estar balizando o Código Florestal para servir de exemplo para o mundo que não fez a sua lição de casa que nós queremos fazer. Eu só fico pensando o seguinte, a minha posição é muito franca, eu gostaria de saber se isso está sendo discutido com os líderes, com as lideranças,
ou isoladamente com os partidos? Como é que está isso? A discussão normalmente que faz no Congresso, essa especialmente, não é muito diferente que eu também estou participando da discussão da reforma política, que eu acho essencial para ter democracia nesse país, que do jeito que é as eleições, não é democracia. Eu participei de uma eleição, se sai de uma eleição, não é democrático, né? O poder econômico é acima de tudo. Né? Mas vamos voltar para o Código Florestal. A discussão ela é feita primeiro com os líderes e dentro dos partidos com os parlamentares que estão se preparando para o debate político sobre o assunto. Então, primeiro é feita essa discussão com os líderes. A partir disso, os líderes reúnem as suas bancadas. Por exemplo, o meu partido reúne bancada às 11 horas da manhã para discutir posicionamento. A nova reunião, provavelmente 2 horas, 3 horas da tarde, no gabinete do presidente da Câmara. Perante novo posicionamento, chama-se a bancada novamente, final da tarde, para nova discussão com a bancada. Então, o líder, junto com quem detém conhecimento no partido, participa da reunião fechada para poder estar levando o conhecimento para o restante da bancada para aí as bancadas. A bancada ruralista, ela continua forte no Congresso? Bancada ruralista é forte no Congresso, bancada ruralista é forte. Mas é engraçado, a própria bancada ruralista, ela já entende que não dá para ela ter um posicionamento só pensando em agronegócio. Ela entende isso muito claro. Ela tá, pelo menos... já entendeu muito claro, até porque não existe espaço político para ter uma visão nesse momento no país, só pensando em si próprio, né? Principalmente, eu acho que até pelo efeito Marina, né? O Verde falou mais alto nessas eleições que nós tivemos, né? Agora, nós também temos a responsabilidade de não inviabilizar, né? É por isso que eu falei, essa é a responsabilidade do bom senso de não inviabilizar, nem só ter uma visão, né, puramente econômica. Acho que esse equilíbrio é que deve pautar, pelo menos é o que eu espero. Eu vou estar imbuído desse equilíbrio e estar pautando a Câmara essa semana. Eu acredito que essa semana e semana que vem deva se votar nessas 2 semanas o Código Florestal. E é urgente, né? Porque você tem tanto pequenos fazendas esperando a resolução para poder avançar, como a população toda. É uma questão de urgência, não dá para a Câmara também ficar demorando muito. Precisamos discutir, porque nós tínhamos um problema que talvez já existe um acordo que a gente não tinha se deparado. O Código Florestal também, junto com o Código Florestal, tem um código dentro das cidades, na verdade. Como que é o comportamento também urbano em relação a isso? Porque nós também temos rios que passam dentro de cidade. Então, você imagina, da maneira como for feita, por exemplo, essa continuação da Baía de Baixo está inteirinha inviabilizada. Então, você imagina como é que a gente tem que ter bom senso para discutir isso. Não discutir algo que a gente depois não pode nem cumprir, na verdade. Nós estamos aí no mês de abril, as águas de março já foram embora, muita água caiu em Rio Preto. Eu passei esse final de semana na nascente do Córrego Borá. Dá pena, hein? Dá pena. E aquilo que o Qualificais disse aqui uns 2 anos atrás, procede. Aqui, não faço aqui dizer que aqui existia um rio chamado Rio Borá, aqui existia um córrego chamado Borá, aqui existia tal. Porque ali na nascente do córrego Borá não há nenhum tipo de proteção. Eu não sei o que está acontecendo. Ou tem aquela pequena mata ciliar ali. Acontece que fizeram um trevo em cima do Rio Borá, na época. Adivinha quem era o prefeito? Depois querem que eu... Acham ruim que a gente faz os comentários aqui. Para atender uma faculdade. Essa é segunda-feira. Espera que eu venho toda segunda-feira. O café estava frio hoje. Eu já vi com a maldade. Mas, doutor, mas não é inacreditável. Eles devem dar o café frio para ele de manhã. Para atender aquela faculdade, a Unip, porque você tinha que ir lá na frente e voltar por lá. O que fizeram? Fizeram uma ponte e taparam a nascente do Córrego Borá, meu Deus do céu, praticamente. Então, você tinha ali, eu me recordo na época, tinha tartarugas, aquelas tartarugas estavam ali há 400 anos, 500 anos, desde que ali existia tudo coberto com cimento, com tudo, para facilitar o pessoal da faculdade voltar mais rápido pela via de lá. Quem tomou a iniciativa na época foi o seu Zeca Moreira, a pedido do pessoal da faculdade lá, né? Fazendo política, né? E uma agressividade sem nenhum tipo de preocupação com a proteção natural. Rosane, muito obrigado pela participação mais uma vez. Quando for a Ouro Preto, da próxima vez, seja mais uma vez feliz e traga de lá boas notícias. Muito obrigado. Obrigada a você, foi um prazer participar.
muito bem acompanhada hoje, né? E tomara que você não volte com essas bombas, né, que na cidade aqui. Tua ausência, eu acho que provocou tudo isso, viu? Não, eu acho que as bombas vieram e estouraram. Foi bom ter estourado, é um sinal de que a gente está vivo e que pode mudar. Doutor Eleus, muito obrigado, deputado federal. Outras vezes que acho lugar necessário, por favor, compareça ao programa. Eu que agradeço a oportunidade, sabe que sempre que eu estou em Rio Preto, eu tento vir aqui. Vou tentar retornar, porque nós estamos com um problema muito sério na discussão de financiamento de saúde na Câmara Federal. Né? Eu ocupo a vice-presidente da Frente Parlamentar de Saúde e eu queria depois aproveitar um espaço da opinião cidade para a gente discutir o golpe que estão tentando dar na área social e na área de saúde desse país. Eu acho que a gente tem que deixar isso muito claro. Pode deixar agendado já com o doutor Eleus para a próxima vez, aí, o dia que tiver aí, a gente fazer uma discussão sobre saúde aqui. Fazer uma discussão macro, né? É uma discussão muito importante, é macro e é micro também, né? Porque o financiamento é da gente, né? Exatamente. Ok, nós estamos então chegando ao final de mais uma edição do nosso Opinião Cidade, aqui pelo 16, a TV da Cidade, agradecendo aos internautas. Neste momento temos 500 acessos, né? Nossa diretoria está brigando para colocar mais acessos, porque a partir do acesso de número 500 acaba caindo, né, dando problema e tal. E então o mundo todo, além da NET, evidentemente, do nosso 16, acessando www.canal16.com.br. Muito obrigado a todos e até amanhã no nosso horário habitual.